Fala, turma! Grande abraço, um abraço gigante para todo mundo. Está entrando no ar o Atenção Vascaíno. Eu vou contar um pouquinho da história, como é que surgiu a ideia do Atenção Vascaínos, porque a gente sai às vezes com casais amigos, com as mulheres, e as mulheres voltam para casa todas bicudas, porque os homens só falam de futebol o tempo todo. E normalmente, quando são casais vascaínos, a gente só fala de Vasco. E a mulherada chega em casa, pô, mas você só fala de Vasco, só fala de Vasco. Então, pra gente ter o nosso espaço, pra gente falar de Vasco com liberdade, com tranquilidade, nada contra as mulheres vascaínas, que inclusive um dia poderão estar aqui debatendo com a gente resolveu abrir um canal sério, com responsabilidade, mas a ordem principal aqui é a seguinte: se não for Vasco, não fala no canal. Pode ter certeza disso. Então a gente tem sempre a ideia de trazer um convidado, de trazer um jornalista, de ter pessoas que são ligadas ao Vasco de alguma forma, e o nosso grande diferencial, ex-jogadores e jogadores que fizeram a história do Vasco e que podem trazer uma opinião que poucos canais, são muitos os canais por aí, muita gente que fala de Vasco, mas nós vamos trazer credibilidade com quem conhece a história. Eu estamos aqui recebendo, porque eu tenho ao meu lado uma figura muito ilustre que nos recebe hoje no primeiro programa, na sua residência. Ele falou para não dizer, mas eu vou dizer, vou dar uma entregada geral. O grande Bismarck, que nos deu muitas alegrias, como grande jogador que foi nos anos 80, 88, a partir de 89, 90, bicampeão carioca, 92, 93, vestia 10, vestiu a 7, vestiu todas as camisas possíveis e imagináveis, a 17, vestiu todas as camisas possíveis e imagináveis e sempre carimbava, principalmente contra aquele time que a gente não vai falar o nome, porque pode dar azar nesse primeiro programa, mas ele sempre carimbava. Fala, Bis, tudo bem, meu amigo? E aí? E o Atenção Vascaínos, fala aí pra galera. Pô, pra mim tá sendo um prazer. Essa história começou bem sem querer. A gente estava no almoço e começamos a conversar também sobre o Vasco. E aí tivemos a ideia de fazermos um canal voltado só para falar do Vasco. E foi muito espontâneo. Todos na mesa já compreenderam a história, já compramos a história na mesma hora. E agora estamos aqui, tocando. Não, e é bom a gente dizer o seguinte, porque eu vou até acionar o nosso jornalista convidado, que não é convidado, ele vai ser sempre participante, de Niterói para o mundo, Rodrigo Campos, grande vascaíno, um homem que tem milhares e milhões de seguidores aí, principalmente da massa cruzmaltina. E o Rodrigo é um cara muito ligado ao negócio de política. Eu já disse a ele o seguinte: o nosso papo aqui é de bola, nós vamos falar de bola. Se o goleiro é bom, se o atacante perdeu o gol, se o zagueiro falhou, se o Valentim trocou mal ou bem, a gente vai falar legal, vamos cornetar também, mas o assunto é bola. Ah, mas o presidente do Vasco, não nos interessa. O nosso papo aqui vai ser sobre bola. Se o Vasco contratar alguém bom, a gente vai comentar e vai elogiar ou criticar. Se for bom, ótimo. Se for ruim, a gente vai criticar, vai dar uma cornetada, mas política não é o nosso caso. Rodrigão, tudo bem, parceiro? Grande Flávio Dias, Bismarck, nosso querido e convidado, Melo, que já vai falar também, você vai apresentar. Olha, Flávio, eu estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui. Primeiro dizer que, por ser apaixonado por rádio, tive a honra de ouvir Flávio Dias, ele não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar. Era muito pequenininho. Já está me chamando de velho já. Flávio Dias já era consagrado no rádio, eu acompanhava Flávio Dias. E ainda como torcedor, que eu sempre fui, me orgulho muito de falar isso, ia para a arquibancada assistir aquele timaço do Vasco, aquela geração maravilhosa. Então, depois me tornei profissional. Infelizmente, como profissional, não tive a oportunidade no dia a dia trabalhar com o Bismarck, mas sempre o admirei muito como jogador, como chefe de família, e hoje ter a oportunidade de ser recebido por esse cara na casa dele, estar dividindo um programa em homenagem a uma torcida tão bonita como a torcida do Vasco, é uma coisa que me deixa extremamente envaidecido. Boa noite, que alegria estar aqui. Atenção, vascaíno. E olha, uma coisa importante, quando eu convidei o Rodrigo, ele mandou uma mensagem assim pra mim: isso aqui é tudo brincadeira, tá aí. Ó, nós temos estádio, não é não? Só pra avisar que nós temos estádio. Bom, o nosso convidado, não é convidado, né? Eu acho que a gente não pode chamar, né, Bismarck? Chamar esse cara aqui de convidado. É uma lenda. É uma lenda. Apresenta essa lenda aqui pra nós. Hoje nós estamos recebendo, que eu acho está entre os 5 melhores preparadores físicos de todos os tempos do Brasil, o Melo, que trabalhou muitos anos no Vasco,
depois teve uma carreira junto com o Vanderlei Luxemburgo de tantas vitórias, de tantos campeonatos. A gente tem o prazer de poder ter semanalmente ou quinzenalmente a presença dele conosco, porque sempre é uma aula. Quando ele fala de futebol, ele fala com a certeza daquilo que te faz admirá-lo cada vez mais. E hoje a gente está recebendo ele aqui para conversar também, não somente em relação ao Vasco, mas também em relação à preparação física, que é o carro-chefe dele, que é respeitadíssimo no mundo inteiro. Ele foi de Vasco a Real Madrid e Corinthians e todos os times. Não fala todos os times não. Tem um time que não dá pra falar que dá azar no piloto, mas vamos lá, pô. Para nós está sendo um prazer enorme, para mim principalmente, de recebê-lo na minha casa, de estar fazendo o primeiro programa conosco. Quando nós falamos para ele dessa ideia de trazê-lo aqui, ele imediatamente já aceitou. E para nós está sendo magnífico tê-lo aqui. E eu vou fazer uma pergunta para o Melo, professor Antônio Carlos Malha. É verdade que quando você começou no Vasco, tinha um menino gordinho que estava subindo da base, um menino que jogava ali pela meia, que você teve que dar uma enxugada nele, um tal de Bismarck, é verdade isso? Tudo bem, Melo? Tudo bem, obrigado aí. Obrigado pelo convite, Bismarck, Rodrigo e Flávio. É um prazer imenso. Talvez vocês não soubessem, acho que o Flávio, que eu sou vascaíno. Família portuguesa. Mas se você não fosse vascaíno, você não estava aqui, mas tudo bem, mas vamos lá. Mas poderia achar que não. Mas porque eu passei no Vasco algumas vezes. Não, Melo, se você não fosse vascaíno, não estaria. A gente não ia deixar o porteiro imperforar. Mas uma coisa muito importante. A gente está conversando antes de responder a tua pergunta. Está conversando antes sobre o Vasco. Eu tinha 10 anos de idade quando meu avô português lá me tirou de Campo Grande e me levou para ver o super campeonato. O Vasco fez foram 3 decisões, Flamengo, Vasco, Botafogo. E o Vasco foi campeão. Naquela época com um time que era muito bom. No Rio de Janeiro tinha 4 ou 5 na seleção brasileira, que era Miguel, Paulinho, Bellini, Écio, Orlando e Coronel, Sabará, Almir, Roberto Pinto, Valdemar e Pinto. Esse é Vasco mesmo. Pronto. Esse é Vasco mesmo. Passou no teste. Aí o Vasco cede para a seleção que jogou Vavá, jogou Almir, jogou Bellini, que era um grande exemplo de profissional. O time do Vasco era muito bom e jogava pau a pau com Santos e Botafogo. Eram as grandes equipes do Brasil na época. Prazer imenso, agora me lembro a pergunta. Sobre aquele gordinho que tinha um menino que surgia na base. Não era meio gordinho, não era não? Não, acho que eu falei embora. Em 1983. Eu falei o nome, pô. Em dezembro de 83 eu fui pro Vasco. Aí juntou aquela coisa de torcedor que já estava saindo de mim, profissionalmente, né? E eu chego no Vasco, eu fiquei deslumbrado. O estádio que eu ia torcer, eu tô dentro do campo trabalhando. A equipe profissional era muito boa e foi totalmente reformulada. A equipe deles era ótima. Ele era infanto juvenil quando eu cheguei. Não, Melo, ele tá falando do Giovani. Não, Giovani também não era gordo. Era eu tava falando do Giovani. 83 do Giovani. O filho do Bismarck, eu lembro muito ele. Ele olhinho puxado, magrelinho, meio campo ali, fazendo uma função. E depois nós viemos jogar com a seleção dos Emirados e fizemos um jogo treino contra o Vasco. Em Teresópolis, se eu não me engano. Foi. E ele jogou. Ele jogou contra a seleção dos Emirados. Eu lembro dessa passagem, eu com ele, a última vez, né? Depois acompanhando a trajetória dele, que é muito bonito. O gordinho. Mas uma coisa importante, Bismarck sempre foi muito bom em fazer gols, sempre foi craque na arte de fazer gols, de fora da área, de perna esquerda, perna direita, era um meia que chegava muito na área. Eu quero perguntar a vocês aqui, Melo, pode opinar, obviamente, por que o Vasco está perdendo tanto gol? Por que os atacantes estão tão claudicantes, principalmente o Marrone, que vinha tão bem, de repente está perdendo gol na pequena área, não consegue concluir direito? É nervosismo, é pressão, é fase? Rodrigo, o que tu acha? Olha, Flávio, quando o Vasco começou esse campeonato e ganhou o primeiro turno, do Taça Guanabara, eu falava o seguinte, é ilusão a gente achar que esse time do Vasco está muito bom, como também, quando tropeçou no segundo turno, é exagero falar que esse time é muito ruim. O time do Vasco está na média, é normal oscilar, é normal jogar bem uma partida e jogar mal outra partida, ou muitas vezes, como nesse jogo contra o Bangu, dentro de uma mesma partida o time oscilar, bons e maus momentos.
O Vasco não tem hoje aquele jogador que fala, esse vai mudar o jogo, esse vai decidir a partida. Você falou do Marrone, que começou o ano muito bem e agora teve uma queda. Eu acho que o aspecto emocional do Marrone, eu acho que é o artilheiro do Vasco no ano, não é? Se eu não me engano, eu acho que sim, é. Se eu não me engano, sim. A gente pode até confirmar. Mas eu acho que o Vasco entra em campo, por tudo que o Vasco vem passando, né, ou passou nos últimos anos, a carga é muito grande. Então o Marrone apareceu e apareceu bem, imediatamente deposita-se nele aquela coisa do pronto, seus problemas acabaram. Não é assim. O Maxi Lopes fez uma belíssima temporada no ano passado. Esse ano, até pelo problema da balança, e o Melo depois pode falar sobre isso, ele simplesmente ainda não estreou pelo Vasco. Então essa oscilação eu acho absolutamente normal. Não acho que o Vasco fez uma partida horrorosa contra o Bangu, tem que mudar tudo que for horroroso. Não, acho que o time ainda vai acertar e ainda vai errar muito nos próximos jogos. E eu acho que tem uma questão aqui interessante, que o Melo, eu vou querer até que o Melo participe, porque o Bismarck ele veio da base do Vasco, surgiu da base do Vasco e dali, que era uma época que me parecia muito mais fácil para o jogador subir, porque se acreditava mais na base, né? Hoje há uma resistência, talvez, de... Sabe de quando eu discordo? Diga. O Vasco, até a geração de Mamão, Pituca, Clóvis, Souza, Carlito, o Vasco não dava chance. O que acontecia? O Vasco contratava muitos jogadores e emprestava muito esses jogadores que estavam estourando a idade. Então, quando essa geração estava estourando a idade, eles emprestavam Mamão, emprestavam Pituca, Clóvis, e quando esses caras voltavam, ninguém sabia como que eles tinham ido, ninguém tinha um acompanhamento desses jogadores em cada clube que eles iam. Então era emprestado para o interior de São Paulo, era emprestado para Tunaluso, para Remo, e ninguém acompanhava. Isso. Aí quando chegavam de volta em São Januário, tinham 50 jogadores. Isso mesmo. Porque o treinador que estava assumindo já tinha dado a lista para o Vasco de quantos jogadores ele queria. O que acontecia? Os jogadores iam emprestar de novo. Até que uma hora, o Vasco falava, um abraço. Obrigado, tchau, um abraço. A partir da geração do Romário, que foi Romário, Lira, Mazinho, Chico, Regis, até o Milton Mendes, o Vasco começou a dar chance a esses jogadores. Que, por consequência, veio a minha geração. O William, eu, Sorato, Tiba, Ayup, o William, Pedro Diniz, Tiba, Cássio, não foi Cássio, Carlos Germano, Luciano, Viana. Não, e a Jean foram um pouco mais para frente. Então, o Vasco só começou a dar oportunidade a partir da geração do Mazinho, do Romário e do... Mas eu acho que, eu vou trazer para o Melo, mas eu acho que isso tem um pouco a ver também com a questão econômica do Vasco. Eu acho que o Vasco começou a aproveitar mais a sua base, conforme o nosso amigo, nosso ex-presidente Eurico Miranda, amigo de muitos, meu não era, mas tudo bem, que Deus o tenha, enfim, que possa recebê-lo da melhor maneira, mas o Eurico deu ao Vasco uma condição financeira ruim, então precisou sempre se apostar muito na base, porque não tinha dinheiro para fazer grandes contratações. Mas aí a pergunta que eu queria fazer, aí vem o Melo também, hoje... Só cortando um pouquinho. Diga. Quem deu chance... Foi o Eurico. Foi o Eurico. Não, foi, mas eu acho que muito em cima disso. Não tenho... todo mundo subir, foi o Eurico. Não, sem dúvida, mas é tipo, não tenho grana, preciso fazer alguma coisa, aposta na base. O Vasco passou a apostar muito mais na sua base, talvez essa questão de emprestar jogadores porque tinha condição de contratar alguém, mas talvez ali o vice como diretor e o Calçada como presidente. Até Agartino, o Vasco não tinha... O Vasco no ano de 89 contratou o Bebeto na maior contratação do futebol brasileiro à época. Gastou um dinheiro absurdo. Mas deixa eu só falar do Melo aqui pelo seguinte, a base hoje tem muita pressão para jogar, porque há uma necessidade grande também de se vender, de fazer negócio. O jogador entra pressionado e isso até fisicamente atrapalha. Esses meninos têm uma maturação diferente. O Marrone, por exemplo, é um garoto que tem que se ter paciência, porque ele é menino, ainda vai crescer, ainda vai ter mais massa muscular. Como é que essa questão física que influencia no desempenho de um menino agora, nesse futebol de tanta cobrança? Primeiro, para você desempenhar a tua função como atleta, você tem que estar tranquilo. Você tem que estar incentivado pelo treinador, por todo aquele contexto, para você jogar. Mas quem perde gol está intranquilo? Tá, porque a técnica dos garotos que estão subindo, ela tá ruim. Os jogadores estão com pouca técnica de cruzamento, chute, passe, domínio. Eles estão jogando no talento deles, de jogador de futebol.
Mas o fundamento, ele está prejudicado. Aí vocês falaram antes, e eu concordo, o Vasco criou e perdeu. Criou e perdeu. Chegou na linha de fundo, os cruzamentos estão ruins. Sim. A finalização de longe, o Caio, né? Meia. Bruno? Não. Não, Caio. Não é o Caio. Ele que finaliza mais um pouquinho, que abre o espaço, ele bate. Mas é difícil você ver os jogadores buscar mais por causa da técnica prejudicada, pô. No tempo ele está falando uma coisa certa aqui, eu vou falar porque eu vi. No ano que eu cheguei no Vasco, contratou Arthurzinho, Mauricinho, Giovani, Mário. Contratou um monte. Subiu, porque o Edu foi buscar na base Oliveira, que já vinha jogando. Oliveira. Que era volante, né? Era um volante, né? Maliceira, um menino que foi do Olaria, veio pro Volante Vasco. também. E se eu não me engano, um volante chamado Serginho. Sim. Sérgio. Não era isso? Isso. Não tinha mais ninguém, rapaz, para aproveitar. Não tinha, aí você podia, não tinha mesmo. Pô, peraí, subiu 3 volantes. Não tinha mesmo. Tá doido. Porra. E que não jogavam, praticamente revezavam, não jogavam. Então, é uma característica do clube também, viu? Não é, o Vasco sempre foi difícil de projetar. O ano que projetou mais foi no ano do Roberto, que subiu o Neném, Pastoril, Roberto, Gaúcho, uma turma boa de 71, 72. E o Roberto vinha encantando, né? O Roberto vinha fazendo gol, que era jeito na base. Quando chegou no profissional, explodiu. Virou dinamite, né? Mas sabe o que mais me incomoda? É que o Vasco é o clube que tem os 3 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Toda a história. Roberto Dinamite, Edmundo e Romário. E o Vasco não consegue formar, pelo menos nos últimos anos, não tem tido grandes centroavantes. O Vasco necessita do apoio de um argentino, que é um jogador de fama, um jogador de currículo, que é o Maxi Lopes, que eu queria também botar essa discussão aqui, que foi o estopim, talvez, para a bronca do torcedor com o treinador, com o Alberto Valentim. Porque ele tirou o Thiago Reis, que é um moleque que arrebentou na Taça São Paulo, fez 2 jogos, fez 2 gols. É um menino que ainda tem muito, a gente vê que ele precisa desenvolver ainda alguma coisa, uma experiência. Ele é muito novinho, tem 20 anos, 21 anos. E de repente o Valentim tira o Thiago Reis e bota o Maxi Lopes para jogar. O torcedor que é apaixonado, pô, o gringo vai resolver, e o cara não tocou na bola. Primeiro, para quem entende, tá? Vou perguntar ao Melo, professor, eu jogo? Porque se ele joga, eu jogo, com todo respeito, não é? Não é? Não, com todo respeito, um jogador profissional de futebol, eu gosto do Maxi Lopes. Acho que ele fez muito pelo Vasco ano passado. Mas a volta dele das férias é vergonhosa. Ele não pode, um jogador profissional, estar do jeito que ele está. Você não concorda? Essa ela cai em cima do preparador físico, mas ela pertence a todos. Hein? Inclusive o atleta, né? Mais até o atleta, né? Treinador, preparador, fisiologista e nutricionista. Sim. E o atleta com a consciência de que ele é um profissional. Agora, ele luta com uma dificuldade muito grande, que é a idade. Sim. Nessa idade, você vai afetar uma qualidade física importante, que é a força. Um jogador de idade perde peso, a força que já está perdendo pela consequência, pelo tempo, ele vai perder mais rapidamente, porque isso acontece direto. Jogadores que perdem peso rapidamente e perdem a força muscular. O Ronaldo Fenômeno passou por isso. Sim. Perdeu peso muito rápido e perdeu força muscular, teve que recuperar tudo e jogar com peso. Agora, claro, esse peso dele está excessivo. E está na conta do preparador, que não é só o preparador. Sim. Tem que ter consciência do cara. O cara é profissional. Ele foi contratado por um grande clube, um dos maiores clubes do Brasil. Também já no ano passado. Gordinho. Gordo. Ele já chegou no ano passado. Não chegou mais menos, né, Bismarck? Não, nada. Ele tava. Quando ele chegou. Em uma das entrevistas, Bismarck, ele fala que ele faz a promessa de perder peso com treinamento, de jogo. Isso aconteceu. A gente sabe que o Max viveu problemas familiares. E esse deslocamento vai para a Itália, vai para a Argentina. Ele vive problemas familiares, né? Vive, isso realmente é difícil. Agora, tem uma coisa que o Melo colocou, o Flávio Bismarck, quando o cara não está bem de cabeça, ele vai finalizar de uma forma ineficiente. Da mesma forma, e aí eu gostaria que você me falasse sobre isso, porque as coisas vão mudando. Obviamente, o modernismo está aí. Algumas coisas eu acho que são positivas, outras não. Então eu me questiono muito. Eu lembro que o Bismarck acabava o treino, ele ficava horas treinando finalização. O Roberto Dinamite batia 50 faltas depois do treino. O Giovani batia 20 escanteios, 200 faltas. Hoje a gente vai perguntar, vai cobrar isso? Ah, mas ele vai sofrer um desgaste muscular. E aí, existe esse desgaste? Por que não existia lá atrás e existe hoje?
Você não acha que talvez por isso não seja tão difícil a gente ver uma seleção brasileira marcar um gol de falta? O próprio Vasco, que sempre teve excelentes cobradores. Eu acho que não somente o Vasco da seleção, mas se Todos você pegar quem é o maior batedor de falta, como antigamente nós vimos, falta pro Vasco, todo mundo já levantava porque praticamente era gol do Roberto. E o Zico, Flamengo. Hoje, Vai dar azar, mas tudo bem, mas vamos lá. Se você pensar hoje o lateral, num jogador que bata a falta... Só o lateral. Não O tem. lateral bate bem. Não, Danilo, porque né? o Brasil sempre teve. O Danilo Barcelos é bom. bate Bate bem, Bate bem, né, mano? mas não tem uma sequência. Não tem. Hoje é Antigamente- difícil ter um gol de falta. Sim, porque os caras não treinam. Não treina. Porque Exatamente. antigamente eu o cobro isso preparador sempre. e o treinador falavam, vão ali e batem 50 faltas cada um. Pois é. Hoje o preparador fala, na verdade, é uma junção do É isso fisiologista, aí, do é isso preparador, do médico, de falar, não, vai ter um desgaste muito grande pro jogo. E você, aí que o Melo falou, o menino na base, os caras trabalham muito mais força do que a parte Técnica. Nós, É muito mais desarmado que armado. e antigamente eu ia pro Vasco, cara, a gente treinava 50 passes, 50 lançamentos, fazia de tudo, com bolinha de tênis, com bola de borracha. O René Simões gostava muito disso. Ele levava para a seleção brasileira sub-20, bola de borracha, bola. E hoje em dia você não vê isso, você vê muita força, Ou vê seja, o tipo de treinamento que quando você leva para dentro de campo, o cara não sabe bater uma falta. Não, então, peraí, então vou levantar uma dúvida aqui. Então o caso do Vasco é falta de treinamento, por isso que os caras estão perdendo muito gol. E aí eu vou colocar o assunto Alberto Valentim aqui. vamos lá. O Valentim tem culpa nisso ou não tem? A pergunta dele, ela procede demais. Mas ele é bom, ele é vascaíno, ele é bom, entendeu? Ele é bom, é bom. Se você treina menos, se você não aprimora o movimento, não repete, você não aprimora o gesto. Sim. Você tem que aprimorar o gesto. Como é que você... Pronto. O Roberto entrava na bola, dava aquela pancada, ele batia de perto e de longe. Sim. O Zico batia mais próximo da área, a perna do Zico ia lá em cima. A bola do Zico fazia aquela... Porra, eles treinavam, eles eram incansáveis no treino. Eu participei com o Roberto. Depois do treino eu ficava com o Roberto, às vezes, metendo bola de longe, para ele dominar no peito, tirar do goleiro. Uma técnica do Roberto era apuradíssima. Acho que era um dos grandes domínios no peito dentro da área do Roberto. Em qualquer situação. Ou jogando no chão para bater, ou dominando para dar o voleio. Ele era bom demais na técnica. Eu sou preparador físico e uso bola no treinamento. Uso muito. Comecei em 76 fazendo isso e deu certo. Acabou do treino, 20 minutos com qualidade não mata ninguém. 30 minutos com qualidade não vai matar ninguém. Agora você tem que preparar teu atleta adequadamente para ele responder o trabalho. Não está aqui para cornetar, para falar mal, não é isso. Qual é a culpa? Porque o torcedor está na arquibancada e que está nos vendo no canal, no Atenção Vascaínos, aproveitando, curta, compartilhe, inscreva-se, faça o que você quiser, espalhe para todo mundo. Qual é a culpa que o Alberto Valentim tem desse momento do Vasco? O Vasco fez 16 jogos no ano, o Vasco ficou 13 jogos invicto e nos últimos 3 jogos o Vasco perdeu 2 e ganhou muito bem do Resende. Foram 20 minutos excepcionais. Dentro desse prisma aí, o time não mete gol, não está tendo treinamento direito para isso, o Max não emagrece. Na pirâmide do futebol moderno, na minha cabeça, o treinador é o head coach, né? Qual é a culpa do treinador nisso? Ele não está tendo pulso para impor mais treinamento, ele está treinando menos uma coisa e mais outra, porque eu vejo o time do Vasco arrumadinho. Taticamente os caras estão ali juntinhos, mas, né? O pra matar não tá matando. Qual é a culpa do Roberto Valentim aí Eu não acho para vocês? que uma culpa exclusiva do Valentim, não. Eu acho que é uma situação que se tornou quase que corriqueira dos treinadores atuais, dos preparadores atuais, dos fisiologistas atuais, porque quando termina o treino, antes do treino eles já sentam e faz aquela reunião dizendo como que vai ser o treinamento, quanto tempo vai ser o treinamento, e aquilo é regra. Uma receita. Não tinha o fisiologista, não tinha o preparador para falar pro Joel, pô Joel, o Bismarck, o Bebeto e o Roberto não podem ficar batendo tanta falta assim porque eles vão sentir no jogo. Não falavam, porque o sistema daquela época
não tinha o sistema que tem hoje. Tudo muito didático, tudo muito engessado. Muito redondinho, né? Eu vou dar um exemplo assim, até uma história engraçada. Quando terminava, o Roberto já tinha parado. O Bebeto veio em 89, o Roberto parou, estava parando em 92, a gente ia bater falta, eu e o Bebeto. E o Bebeto falava assim, quem fizer o gol repete. Eu ficava 5 minutos esperando o Bebeto perder um gol. Aí eu falava assim, Bebeto, acabou esse negócio, meu irmão. Cada um bate um, porque ele fazia 5, o Acácio estava no gol, o Bebeto ia lá 1, 2, 3, e eu, falava, não, tá errado isso. Aí quando eu batia, a Acácio defendia pra fora, batia na trave, Bebeto ia lá e ficava mais 3 minutos. Falei, não, vou parar com esse negócio. O treino tá ruim, né? Pra mim tá ruim. Você ressaltou aí a questão do treinador. Ele tá falando, o Valentim deu o cara ao time do Vasco, organizou, ele é um bom pra ótimo treinador. Dos anos 80, 90, pra ver se a gente conta muita mentira. Porque o futebol não era competitivo. Você que tem a oportunidade, dá uma olhadinha só no Vasco Flamengo anos 80, no Vasco Flamengo anos 90, pra ver se não era competitivo. É que o Valentim, ele vai mexer numa pulga dentro do campo, o auxiliar dele, o Fernando, sai do túnel e eles ficam conversando. Porque... O jogo rolando. O jogo rolando. Peraí, eu sou o treinador, eu vou dizer, eu quero que mude isso. Se o cara disser pra mim assim, Valentim, você não devia ter feito isso, também que você tá fora, eu sou o treinador, a palavra final é minha. Porque quando rola a cabeça, é a cabeça dele que rola. Isso me incomoda muito. Nós treinadores, alguns do futebol brasileiro, que não devam ter parceria, mas eu acho que tem muita parceria demais em momentos que o cara tem que decidir, ele tem que resolver. O que tu acha, Rodrigo? Além disso, eu já tinha observado isso e concordo plenamente, tem uma coisa no Valentim que me incomoda. Aliás, algumas coisas. Por exemplo, o Vasco você... Primeiro o jeitinho dele, todo arrumadinho, isso te incomoda, né? Não. Fala pra mim. Calma, Flávio. Camisinha aberta, essas coisas tu não gosta não, né? Ele é um cara vaidoso. Vaidoso. Você sabe, mulherada topa o cara. O Bismarck sabe melhor qualquer um. cara que é extremamente vaidoso, ele tem ônus e bônus por É isso. verdade. E uma característica dele que eu já percebia, eu ganho, nós empatamos, vocês perdem. Isso você perde o vestiário, você perde o grupo. E quando você perde o grupo, é uma situação quase irreversível naquele momento. Mas os jogadores gostam dele. Nem todos. Ele já teve alguns problemas de relacionamento ali no grupo. Mas isso tudo bem. O lance é o seguinte, o Vasco não tem uma jogada ensaiada. A jogada que ele ensaiou agora de saírem 8 jogadores. Não, aquilo ali é demais. Bismarck, você viu isso? Aquilo é uma... Não, vi. Você não viu? Qual foi o jogo? Foi... Contra o Resende. Não, acabou o Friense. Acabou o Friense. Ele bota a linha no meio de campo, na linha do meio de campo, vai começar o jogo, aí bota 8 caras em linha, 2 atrás e o goleiro. Eu vi. Aí você toca atrás, aí o meia dá um bicão pra frente. Aí ele tocou pro Thiago Galhardo, o Thiago saiu driblando, perdeu a bola. Eu vi depois os melhores... Virou meme na internet, Eu tava no Japão, mas eu vi os melhores lances. Pois é. Não, eu vi os melhores lances, não. Eu só vi essa saída de Não, bola. mas essa não foi o melhor lance, foi o pior lance, né? Pô, virou meme, né? Pois é, então você não vê uma jogada ensaiada, uma jogada articulada. O Vasco, o Melo lembrou, Danilo, vinha muito bem, diminuiu um pouco nos últimos jogos, mas eu acho ele um grande Bom jogador, eu gosto acho também. que o Vasco fez uma belíssima, como o Lucas Mineiro, que começou Muito bem. muito bom. Agora deu uma queda, mas é um jogador bom, eu também gosto. O torcedor do Vasco vai ter alegrias com ele, mas continuo sentindo falta de uma jogada ensaiada. Eu continuo sentindo falta daquela jogada que você olha lá de cima da bancada e fala, olha, tem o dedo do técnico. O Vasco não tem isso. O Vasco tem lampejos de boas jogadas graças à individualidade e não ao coletivo. Bom, a gente vai dar um breakzinho. A gente está de volta com o canal Atenção Vascaínos. No final tem uma surpresa, hein? No final a gente vai... Quero ver o gogó de todo mundo aqui, quero sentir o gogó. Melo, a gente pode até tirar o Melo, mas o Melo vai entrar no jogo também. Fora os outros que vão participar na nossa produção, o Alexandre Almeida, o Emerson Rocha, um grande abraço, muito obrigado pelo apoio. Curta, compartilhe, inscreva-se, mande a sua mensagem, a gente vai ter rede social para vocês interagirem. A gente falou do Vasco e Bangu do sábado passado e agora a gente vai falar do Vasco e Bangu da classificação para a final da Taça Rio. Esse campeonato carioca espetacular, com um regulamento fantástico, que se o Vasco ganha do Bangu e domingo faz a final da Taça Rio e ganha a Taça Rio, o Vasco
não é campeão carioca. Sensacional, né, Bismarck? Na sua época era assim fácil também, né? Tranquilo, né? Na minha época, era o ganhador da Taça Guanabara contra o ganhador da Taça Rio, faziam a final. Ou, se houvesse um terceiro time que tivesse somado o maior número de pontos, esse time também entrava na final. Ontem eu conversando com o pessoal no grupo, eu não entendi nada. Porque eu falei, o Vasco foi campeão da Taça Guanabara. O Vasco está na semifinal contra o Bangu. Se ele for para a final e ganhar, não é campeão? Aí eu falei, não é campeão. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não. Cara, eu não entendi. Então, eu só sei que o Vasco não é campeão. No meio do áudio você parou, né? Não ouviu mais, né? Aí eu não entendi. E para minha surpresa, eu até comentei isso com vocês ontem. Eu falei assim, pô, mas em 92 nós ganhamos o primeiro turno, ganhamos o segundo, fomos campeões direto. Aí o Flávio falou assim, pô, Jaque, eu acho que a gente vai dormir 3 horas da manhã se eu for ficar te explicando. Aí eu não entendi. 92, nós estamos em 2. Rodrigo, você que gosta tanto do Valentim, fala pra nós, vamos lá. O detalhe é o seguinte, quando o time está instável dentro de campo, e a gente falava isso no bloco anterior, você vai botar o Thiago Galhardo, a chance de você falar, não, o certo era tal Bruno César. Aí você bota o Bruno César, o certo era tal Galhardo. Porque o time ainda não se encontrou. E os dois juntos? Ainda, eu acho arriscado. Eu acho porque os dois não estão absolutamente seguros. Até para e o Bismarck que jogou ali naquela posição sabe muito bem disso. Quando o cara não está muito bem e você está bem, você chama a responsabilidade, o cara vai crescer contigo junto durante o jogo. Mas eu discordo. Eu acho os dois muito bons jogadores, acho os jogadores técnicos. Eu não acompanhei esses últimos 15 dias, mas era a mesma coisa falar que eu e o Willian não podíamos jogar juntos. Mas vocês estavam bem. O problema é que o Bruno César não tem uma sequência bem e o Thiago Galhardo não tem uma sequência bem. Eu estava no Japão, eu não estava acompanhando, mas quando você fala bem, é o quê? É fisicamente ou é de intensidade de jogo? Intensidade, sequência, tecnicamente. Quais foram as 3 últimas grandes partidas do Galhardo? Você vai lembrar uma? Não, mas aquela outra ele foi mal. O Bruno César começou bem, na outra caiu. É diferente, você pegou Bismarck e o Willian. Os dois estão bem. Então naquele jogo que o Bismarck está mal, rapidamente ele vai ficar bem, o Willian vai passar a segurança para ele. Agora os dois vindo numa sequência sem convencer, e é o que vem acontecendo com o Vasco, a chance de dar problema é muito grande. Agora lá na frente você vai pegar o Marrone, caiu, mas é o cara que o Vasco tem que assistir, principalmente no jogo em que o Vasco precisa ganhar. E aí vai a minha preocupação. O Vasco tem time para entrar com a responsabilidade de ganhar. O setor defensivo do Vasco está bem, meio campo para trás, a defesa está sólida. Mas e aí, vamos precisar ganhar? É o Bangu. É menor tecnicamente, teoricamente? Sim, mas mostrou que tem um time altamente competitivo. E o Bangu tem uma vantagem, na minha concepção, que o Bangu ele vai jogar cavaleiro. O Bangu, até porque o Bangu já está classificado para a final do Campeonato Carioca também. Na verdade é uma piada isso, né? A gente vai ter um jogo amanhã que qualquer um dos dois perder não vai adiantar nada, porque se perder já está na final de qualquer forma. Mas a gente tem que comentar, a gente tem que falar, né? É um regulamento tão esdrúxulo, tão imbecil, que se o Bangu perde pro Vasco amanhã, o Bangu está na final. Se o Vasco perde pro Bangu, o Vasco também está na final. Então, o único que pode se prejudicar é o time das três cores, que pode ser eliminado caso o Flamengo, falei, bota um pi aí depois, que se eles ganharem do time de 3 cores, e de repente o Vasco ganha, e aí vão os 3 para a final e o Fluminense está fora. É um regulamento meio doido, não dá pra gente. Mas eu queria saber de vocês aí uma pergunta técnica, tá? O fator Maracanã influencia demais? É bom lembrar o seguinte, Maracanã e São Januário têm as mesmas dimensões, tá, gente? Não tem diferença. Essa também é uma balela que sempre se fala, não, porque o outro campo é maior. Houve uma padronização dos campos, isso aí é regra. Foi uma das poucas coisas boas da Copa do Mundo no Brasil, foi a padronização dos campos, porque antigamente era uma bagunça, né? O fator Maracanã, você que jogou e você que sabe o quanto isso psicologicamente pode até afetar na questão física. Façam aí um embate, isso influencia, não? Eu acho... O Thiago Reis nunca jogou no Maracanã, por exemplo, o menino. Mas pode falar uma coisa? Eu Diga. acho que antes de você pensar no Maracanã, eu acho que você tem que pensar que você joga no Vasco. E aí a camisa tem que pesar. A camisa tem que ser forte. E se você vai jogar uma semifinal com todo o respeito ao Bangu, que eu sempre tive, se você tem um time da tradição do Vasco e você tem um time da tradição do Bangu, se você olhar o histórico do Vasco, os jogadores do Vasco têm que entrar
com a certeza e com a firmeza de que eles jogam no Vasco e não é a obrigação de ganhar, mas eles têm que ter a determinação de que aquele jogo, a camisa do Vasco tem que pesar. E aí eu não vejo nem o Maracanã, porque o Maracanã da minha época era um Maracanã que era enorme. Então, quando você estava bem fisicamente, você falava assim, eu sou o dono do jogo. Quando você sabia que estava mal fisicamente, você dominava, olhava assim de binóculo e falava, vou tocar para trás, porque eu não vou conseguir chegar lá. Eu acho que com a padronização que os campos têm hoje, o que tem que pesar é a firmeza da equipe, a personalidade da equipe. E quando você veste a camisa do Vasco, isso tem que ser... Quando você bota dentro do vestiário aquela camisa, você tem que incorporar um super-herói. Então eu acho que antes do Maracanã, na minha opinião, eu acho que a camisa tem que pesar. E aí dentro disso, colocando também o fator Maracanã, eu te insisto como parte psicológica para um menino como o Thiago Reis. Você ter 3 jogadores como o Vasco pode ter, Thiago Galhardo, Bruno César e Maxi Lopes, jogando no mesmo time. É preocupante pelo fato do aspecto físico, os 3 estarem ainda muito abaixo dos demais? Para um jogo decisivo? Claro, o time tranquilo e sabendo das suas limitações, que o Vasco tem que saber primeiro das suas limitações. É um time que tem limitação muito grande. A camisa do Vasco no Maracanã, ela tem que prevalecer de qualquer forma. O jogador tem que saber que aquele estádio ali é a casa dele, porra. O Vasco jogou no Maracanã a vida toda, como outros times jogaram. Amanhã contra o Bangu, eu penso, na minha forma, mas tem que tomar conta do jogo. Mas aí entra o que o Bismarck estava falando do regulamento. Cara, a quem interessa esse jogo? É, verdade. Qual a motivação para buscar essa conquista? Tanto de Bangu quanto do Vasco. Não, é bom lembrar que se o Vasco for a final da Taça Rio, for campeão da Taça Rio, Calma, o Vasco leva vantagem na final. Você tem uma sexta e um sábado para recuperar Sim, uma decisão. sim. Pensa nisso. Você se expor fisicamente numa decisão. Vamos botar a decisão. E domingo, como é que fica? Mas é bom lembrar também uma outra coisa. Vai que o outro time lá, o pessoal que mora ali perto da casa do Bismarck, ali no Leblon, se eles ganham o jogo no clássico que vai ter, tá? Eles jogam quarta-feira ou terça-feira pela Copa Libertadores contra o Peñarol no Rio. Então também provavelmente devem jogar com um time misto, porque também esse time também está classificado para a final. Então esse segundo turno do Campeonato Carioca é uma das coisas assim mais patéticas que eu já vi, porque o campeão ou não campeão, só realmente o time das 3 cores, esse aí importa. Esse tem que ser campeão, porque se ele não ganhar, ele não entra, ele não vai entrar na final do Campeonato Carioca. Mas esses 3 caras aqui, vou te botar de novo, Galhardo, Bruno César e Maxi Lopes, você botava os 3 no mesmo time? Colocava. Mesmo Claudicante? Eu O time também com colocava. qualidade. O time com Para dar peso, não peso. Eu estou dizendo não para dar peso. Desculpe, não teve essa conotação, mas para dar peso de camisa? Não, na cabeça de vocês têm uma cabeça muito suja. De bola. Porque eu vou dizer, eu tenho uma opinião, eu gosto muito do Galhardo, acho um jogador muito... O Bruno, o Bismarck. O Bruno também acho... Eu acho muito bom também. Técnico, e acho que o Maxi Lopes, ele tem uma presença de campo grande, eu gosto. Mas você começaria com o Max ou com o Thiago Reis para iniciar o jogo? O moleque fez 2 gols em 2 jogos com o Max. Pelo peso da personalidade, do tamanho dele. Eu gostaria de jogar com ele, se eu ainda estivesse jogando. É um jogador que ano passado o Vasco tocava a bola nele. E ele segurava, né? Ele segurava, o Vasco vinha. Porque antigamente, ano passado a bola batia e voltava. Quando ele entrou no time, ele segurava com todo o excesso de peso que ele ainda estava, no começo, quando ele chegou, mas você sentia que o time começou a encorpar. O time começou a acreditar mais e não cair, né? O esquema que o Vasco usa hoje, praticamente um 4-3-3, porque joga com 3 no meio, sendo que um volante é quase um poste, porque o Bruno Silva é um terceiro zagueiro. Você tem o Lucas Mineiro, que é muito bom jogador, que na minha opinião é o jogador que mais cria no meio, mas é muito pouco para municiar 3 atacantes. Marrone e Rossi, eles ficam às vezes perdidos em campo. Domina uma bola na ponta, para quem que eu vou tocar? Aí toca para trás. Eu vou para dentro, mas quem é que vai chegar na área junto com o Max?
Eu acho que falta um pouco o Vasco jogar agrupado. Talvez você mudando um esquema. Por isso que eu sou favorável ao Galhardo e o Bruno César juntos. Porque aí você vai ter uma mudança de jogo, um Vasco mais toque de bola, aproximação, não precisa ser tanta velocidade. Porque o Vasco tem a velocidade dos dois pontas, mas você como meia sabe disso. O cara chega no fundo, se não chegar ninguém de trás, não adianta nada, ele vai dominar e vai tocar atrás de novo. Né? Aí, na minha época o meia chegava. Exato, mas hoje os meias, talvez o Vasco só tenha um meia, que é o Bruno César. Não tem outro meia, porque o Marrone entra, o Rossi entra e o Max, o Thiago Reis está na área. O Lucas Mineiro não é um jogador de aproximação, é um jogador de construção, então eu acho que falta muito pouco ao setor mais importante do futebol, que é o meio-campo. Né? Eu não sei a opinião de vocês. Eu concordo, acho que precisa ter mais criatividade, precisa ter alguém no meio-campo. Eu acho que o Vasco precisa contratar mais um meia para o brasileiro, urgentemente. Precisa, mais um. Isso é fato. Agora, uma pergunta que eu vou fazer para o Bismarck. Entre Thiago Reis e Max, você amanhã, nesse jogo contra o Bangu, colocaria o Max. Mas a pergunta que eu te faço, você é muito jovem lá. Aí eu me coloco no lugar do Thiago Reis. Fez uma excelente Taça São Paulo e nos 2 últimos jogos fez 2 gols. No momento do tal filé mignon, que é o Maracanã, uma visibilidade, uma semifinal de um campeonato louco, tirar o menino e colocar um Max acima do peso, que não vem fazendo boas exibições e que está sofrendo com uma lombalgia, não seria desprestigiar o garoto? Se você ver por esse lado, sim. Seria um balde de água fria no menino que está empolgado. Mas faz parte da transição para o menino esperar também? Faz porque normal. eu particularmente, eu fiquei 6 meses para realmente me maturar e jogar. Porque eu sempre falo, Flávio, que tem jogador que matura com 17. Isso mesmo. Tem jogador que matura com 20, mas tem jogador que matura só com 23. E acho, então, botando só um parênteses aí, acho que o futebol brasileiro deveria sim ter o Sub-23 e a CBF não coloca, porque o Sub-23 é importante para esse jogador que ainda não estourou. Uhum. Então eu acho que nesse caso desse menino, eu acho que ele ainda vai ter muitas chances de poder ser efetivado. Normal esse. É normal. Quando ele porque, achar que vai... eu entrava, saía, até que chegou um momento que eu mesmo pensei, ou eu sou o Bismarck do amador e tomo conta dessa camisa, ou eu vou ser mais um. Você lembra da sua estreia no Maracanã? Seu primeiro jogo? Eu lembro do meu primeiro jogo no Maracanã com um profissional. Foi o jogo que nós saímos de campo, que apagou as luzes. A gente estava perdendo de 1-0. Vasco Flamengo, gol do Renato, do Bebeto. Gol do Bebeto. Pior do que esse jogo foi a minha estreia no Vasco, em 87, que eu entro aos 20 minutos. O Roberto lança uma bola para mim, eu entro na diagonal contra o Rodolfo Rodrigues. Quando eu olho, o Rodolfo Rodrigues está lá no gol. Quando eu olho de novo, ele já estava aqui. Ele abafou a bola, eu bati com a barriga no chão. Com 23 minutos eu estava... Lazzaroni, tá doendo. E aos 25... Mentira! Não, eu queria manter... Porque, era minha estreia e o Lazzaroni falava: vamos, Bismarck, vamos, Bismarck. Eu não aguentava de dor. Nossa. Eu entrei aos 20, aos 23 machuquei, aos 25 ele teve que me tirar. Então, pior do que esse primeiro jogo no Maracanã foi esse jogo lá no Pacaembu, em Posso São Paulo. dar uma deixa aqui? Claro, para pô. vocês responderem. Ele falou uma coisa certa. O jogador tem um ponto de motivação. Isso daí... Maturação, um ponto de motivação. Ele tá. sai do júnior para o profissional, aí ele está crescendo. Você não pode impedir. Mas ele precisa pedir passagem. Esse menino pede passagem? Ele te dá confiança, estou olhando? Ele fez 2 jogos, ele fez 2 gols. Mas te encanta a ponto de você falar: vou tirar um jogador de peso e vou meter ele que ele resolve. Não, peraí, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O Vasco, a gente falou no primeiro bloco que não está fazendo gol. O Vasco nos últimos 3 jogos, Rodrigo me corrija, fez 1 contra o Bangu, fez 2 contra o Resende e não fez nenhum contra a Cabo Friense. Foram 3 gols em 3 jogos. Dos 3 gols do Vasco, 2 dele. Sim. Você não acha que já é um cartão de visitas? Porque eu me lembro, o Romário, quando começou no Vasco, Sorato entrou no Vasco, fez gol em decisão e virou quem virou. O Romário estreou. Né? Sim, mas depois voltou pro banco. Tudo bem. Ele voltou para jogar. Tudo bem. Exatamente. Tá, mas o Sorato substituiu quem? Substituiu na época o Romário.
O Romário O começou Thiago Reis conosco. está substituindo quem hoje? Max Lopes. Max. Não são 2 pesos e 2 medidas, gente? Será que... De novo, você botou antes de 2 pesos. Falar em peso. É incrível. Provocar, né? É que eu tô vendo um pão ali, mas tudo bem, deixa eu falar. O Romário estreou conosco. Jogou em cima. Foi Mauricinho, Roberto e Romário. Isso foi em 80. Peraí, repete, qual foi o ataque? Repete pra gente. Mauricinho, Roberto e Romário. É Vai, igual- não, vai, continua. Só pra gente ficar feliz. O Romário volta pro Júnior. Isso foi em 85. Depois o Lopes vai pro Vasco. Aí efetivou o Romário. Isso mesmo. Na excursão que o Vasco começou a fazer Isso aí. em todo o país, e Pois o primeiro jogo dele foi lá em Vitória. O que eu pergunto, estou questionando aqui, é que a gente que trabalha no comando, a gente analisa o jogador dia a dia no clube. Se ele está pedindo passagem mesmo, nas atitudes, na concentração, no treinamento, no jogo. Eu sou treinador, vou botar os 5 no time. É loucura? Vai perder. Vai perder? Vai. Vocês acham que hoje Eu não acho mudou um muito pouco? arriscado. É arriscado? É arriscado. Mas pelo menos 2. Não, aí sim, Aí 2, sim. 3, eu acho. Você tem 2 E volantes aí no... você vai incorporando, conforme Com o peso, esses vão isso. dando resposta para você, você vai incorporando mais um. Teve época na nossa, ali da nossa geração, que nós jogávamos dentro de campo, tinham 7 jogadores da base. Sim. Sim, mas 7 jogadores, Subindo gradativamente. sim, gradativamente. Todos eles. Todos eles. Quem fez Tanto esse é que trabalho muito bem, desculpa, foi o Antônio Lopes nesse último grande time do Vasco. Sim. Subia o Pedrinho bem, de repente tirava, Sim. vinha o outro. Sim. o Lopes gosta disso. O É Lopes muito sempre gostou arriscado você colocar 5. Antônio Lopes, que em breve estará com a gente. Vai ser um dos nossos convidados. disso. Aí esse eu faço questão. Nosso grande treinador. Nós vamos abrir aquela garrafa de vinho que o Isso Bismarck eu vai faço dar, questão. claro, porque a gente não tem como, né? O programa ainda está começando. A gente vai trazer. Tá certo? Tá fechado? A gente pode trazer o Lopes aqui? Os programas vão ser sempre aqui em casa. Não sei, pô. Aperta a minha mão. Tá confirmado, tá convocado. Não, gente, Dá pra agora. gente ver o negócio do condomínio aí? Dá pra ser, não tem problema nenhum. Olha aqui, só pra gente concluir, eu tenho algumas coisas aqui. Primeiro, eu levantei uma dúvida em relação ao Fernando Miguel. Tô sendo muito exigente. Eu achei que ele falhou no gol contra o Avaí, que ele saiu pra encaixar no primeiro gol, errou. Acho que no gol do Bangu, o segundo gol, Era defensável. eu acho que o Bismarck falou que não, que realmente o chute foi bom, mas, Não, foi, né? foi muito rápido. Foi? Muito. Não muito sei. rápido. Ele pegou muito bem. Mas na entrada da área, mas o goleiro ele caiu meio atrasadão, não caiu A não? bola foi muito rápida. É? Foi muito rápido. Então eu vou concordar porque você jogou muita bola, mas eu como torcedor às vezes acho que ele... E outra pergunta, uma coisa que me incomoda muito. O Vasco renovou já o contrato do Erley e do Leandro Castan, 2 zagueiros bons, na minha concepção. São bons zagueiros. Não é um pouco precipitado, jogador acima de 30 anos, já renovar o contrato logo? Eu gosto do Castan. Eu acho o outro normal. E você não acha precipitado já renovar os 2 até 2022, sendo que você pode ter um jogador mais novo, ou de repente isso não é um obstáculo para quem sobe? Eu acho que eu daria a oportunidade pro Miranda, que eu acho que fez uma boa, tá, São Paulo. Eu acho o Castan muito bom jogador, mas o Claudicante, o Erley, né? eu acho normal. Eu acho que ele já foi muito bom em outras equipes que ele passou. Todos os jogos que eu vi dele, eu achei um jogador normal, não me encantou. Sim, Não acho que ele seja um jogador ruim, mas é um jogador que na zaga ali não me encanta. entendi. O Castan, eu acho que pela liderança, o Castan Tem mais presença. é mais O Bismarck vai trazer um jogo aqui pra gente comentar, ele vai ser o pauteiro desse quadro, vai trazer um jogo legal, um jogo que ele tenha na memória, que a gente vai discutir, vai bater papo, mas eu queria que você, antes de dar o seu palpite, que você lembre de um Vasco e Bangu que você tenha jogado, algum Vasco e Bangu que tenha te marcado, ou algum Vasco e Bangu que você tenha visto na base, enfim. Você lembra de algum? Tô te pegando de calça riada mesmo, mas vamos lá, tem algum que você se lembre, não? Eu lembro de um que foi muito marcante, que eu estava subindo profissional com 17 anos, e esse jogo eu joguei. E nós fomos jogar em Bangu, e tava um calor daqueles de... Ah, mas faz calor em Bangu, cara? Muito, Faz, né? muito. E aí, a zaga do Bangu tinha um cara chamado Márcio Rossini. Era light, né? Tranquilo, né? Batia pouco. Claro. Júnior Baiano perto dele. Era uma dama. Era uma dama. Dama. E esse jogo, eu lembro que o time do Bangu tinha um bom time. Era um bom time. Só que o que me marcou nesse jogo foi que eu tava jogando do lado do Roberto
E o Márcio assim, deu uma entrada no Roberto com uma chuteira de tarraxa de alumínio pontiaguda e ele simplesmente furou a panturrilha do Roberto. E o Roberto botava a perna assim, o sangue pingava. E o Roberto teve que sair do jogo. Não, pra nova geração que não lembra, o Roberto era um cara grande pra burro, forte, né? Maior do que o Márcio Rossini, talvez, né? Não, igual. Igual, né? Era troncuda. E o Márcio Rossini machucou o Roberto de tal forma que o Roberto teve que sair pra dar ponto. Quando eu vi aquilo, eu fui jogar lá de volante. Eu falei, pô, esse cara não é pra mim, não. Mas vem cá, ganhou ou perdeu? Eu não lembro. Eu só lembro Você ficou com tanto medo que você nem lembra do placar. O jogo eu não lembro. Eu lembro disso. E o palpite, eu acho que o Vasco ganha de 2-0. 2-0. Arrisca algum malandro aí que vai meter gol? Max Lopes. E Leandro Castan. Galera, quero agradecer a presença do Melo. Melinho, venha sempre. Obrigado. Bom é o depois, cara, que a gente toma aquele vinho, bate aquele papo. Atenção, vascaínos, vai voltar na próxima semana ou a qualquer momento. Assim que o Vasco jogar, a gente vai ter a condição de bater um papo. E como a gente combinou, no final de qualquer programa que a gente for gravar aqui, a vizinhança que nos perdoe, né? Que a gente vai ter que perdoar, a gente tem que fazer. E aí eu chamo a rapaziada que está aí por detrás também, que nós vamos terminar da melhor maneira possível, né? Foi uma outra dica que nós falamos na mesa, que todo mundo concordou, que todo mundo achou que ia ser inovador, ia ser legal pra caramba. E né? aí eu vou dizer, atenção vascaínos, ao Vasco tudo ou nada! Tudo! Então como é que é? Casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco! Um abraço, galera, valeu! Um abraço. Você tá falando do Danilo? O Danilo tá virando Aí quando a gente chutando, casaca! Grita casaca! Foi um jogador bom garoto pra caralho. Essa porra parece uma seita, essa merda. Vai ter cãibra. Quando assustar o jogo, ele tá fora. Quero agradecer você. Prepara-se num momento do jogo. Agradecer o caralho. Eu falei, pô, se pro PC já falei. Ai, rapaz, eu fiquei com essa porra. Cara, que ser humano.